Olá galera, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje? Então nós vamos trabalhar aí sobre o gênero textual notícia. Fiquem ligados que a nossa aula já vai começar. Nessa aula nós vamos aprender sobre o gênero textual notícia, qual que é a sua função e como que é escrito a notícia. O que tem na estrutura aí de uma notícia. É nessa aula que nós vamos aprender sobre isso. Fiquem ligados. Vamos lá galera para a nossa aula de hoje. Vamos pedir a Deus aí mais uma vez força para mais uma semana de estudos, para mais uma semana de aula, né, sexto ano? Então vamos aí dar início à nossa aula. Olha quem está conosco hoje fazendo companhia. O gênero textual notícia. E aí nós começamos com um título aqui, ó. Uma notícia está chegando. Nós temos aqui então uma menininha, né, com seu notebook, o fone de ouvido aí, escutando uma notícia ou lendo uma notícia, tá? Nós temos aqui dentro desse gráfico que representa um balão, vários ícones, como vocês mesmos podem ver aí. Esses íconezinhos, eles significam meios de comunicação, tá? Várias formas de se receber uma notícia. Nós temos aqui o globo terrestre, nós temos o celular, o monitor, tablets, nós temos a nuvem, que hoje é onde se guarda aí as informações, né? Tanto se fala na nuvem, onde se guarda as informações. Nós temos então os telefones, televisão, agendas, enfim, várias formas aí de se comunicar. Nós temos então os meios de comunicação dentro desse balão de fala, tá bom? Galera, qual que é a função e para que serve a notícia? A notícia é o principal produto do meio jornalístico, tá? Vamos dizer que a notícia ela é a matéria-prima aí de um jornal, tá? Então é de lá, é desse jornal que surge a notícia, ok? É lá que ele é construído. Então esse jornal produz aí a matéria-prima principal, que é a notícia, tá? Dentro de um jornal existem outros fatores, existem outras produções, mas a principal produção é a notícia. Como eu falei para vocês, é a matéria-prima aí do meio jornalístico, tá? O objetivo principal do gênero textual notícia é a informação. Então, o texto noticiário ele tem cunho informativo. O texto noticiário jornalístico ele é de cunho informativo. Informativo para quem? Informar o leitor, informar o telespectador, tá? Nós temos então várias formas que a notícia chega até nós. Nós temos ela pelo meio televisivo, nós temos ela hoje em sites, nós temos ela de forma impressa, tá? Então a notícia chega para nós hoje de várias formas. Nós temos ela através do celular, tá? Nós temos ela através, como eu já falei para vocês, escrita, mas também a gente pode ouvir a notícia, ok? Então ela pode chegar para nós de várias formas, que é como mostra aqui esse balãozinho gráfico, tá? Então a notícia ela pode chegar para a gente aí, para nós de vários formatos. O principal fator de uma notícia, tá? É de informação. Então, ela tem como objetivo informar o leitor. Informar o leitor, informar o ouvinte e etc. Certo? Como que essa notícia também ela é escrita? Ela é escrita em um formato que se chama, os jornalistas dão esse nome, pirâmide invertida. Nós sabemos que o formato da pirâmide, né, é um triângulo, certo? Mas na notícia ela é diferente. Esse triângulo ele se volta para baixo. A ponta dele se volta para baixo. Por quê? Porque aqui, ó, nessa parte eu tenho então, na pirâmide invertida, lá na notícia, no corpo da notícia, eu tenho o quê? Nessa estrutura noticiária eu tenho primeiro um título. Esse título é o título da notícia, ok? Como nós temos aqui, por exemplo, na página 28. Olha o título da notícia aqui, ó, que é sobre o robô Sofia, tá vendo, ó? Então aqui eu tenho o título da notícia, tá? Depois, como eu estava mostrando para vocês, nessa pirâmide invertida, deixa eu só mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem de forma prática. Olha aqui para vocês verem. O normal de uma pirâmide tradicional é que ela é dessa forma, né? Mas na notícia ela vem nesse formato. Deixa eu explicar como que isso funciona aqui para vocês. Eu tenho aqui em cima o título da notícia. Abaixo eu tenho duas linhas escritas ou geralmente uma linha e meia mais ou menos. O que é isso?
Isso se chama linha fina. O que vem a ser uma linha fina? A linha fina é um resumo do que vai acontecer no corpo da notícia. Então, primeiro eu tenho em cima aqui o título, ele vem aqui em cima nessa linha. Aqui, ó, eu tenho a linha fina, tá? Como vocês mesmos podem ver aqui, é só um formato gráfico, viu, gente? Aqui vem a linha fina, que geralmente é uma linha e meia, ou até no máximo 2 linhas. Esse título que vem primeiro, ele vem escrito em letras maiores. A linha fina, ele vem escrito em letras em caixa menor, em letras menores. A forma gráfica dela é menor, tá certo? Depois eu tenho aí o primeiro parágrafo da notícia. É nesse primeiro parágrafo que encontra-se o lead. O que vem a ser o lead? O lead é a parte mais importante da notícia. É a parte principal, tá, da notícia. Ele se encontra onde? No primeiro parágrafo. Todo o restante que vem depois é chamado de corpo da notícia. Recapitulando para vocês entenderem. O que vem primeiro? O título da notícia, a linha fina, depois o lead. O lead fica onde? Ele fica ali no primeiro parágrafo. Então as primeiras linhas do primeiro parágrafo é o lead. Esse lead significa líder, tá? É uma expressão em inglês que significa líder. Líder não é aquilo que vem à frente, que vem em primeiro lugar? Pois é, na notícia isso ocorre dessa forma. Depois desse lead, o que vem a ser? Vem o restante da notícia. Esse restante da notícia é chamado também de notícias secundárias, mas ele complementa então aquele lead, ele complementa então aquela notícia primeira, a notícia primária, ok? Então está aqui a estrutura da notícia. Como vocês podem ver, na página 28 nós temos uma notícia extraída aí de um site, tá? De um site jornalístico, falando sobre um robô que sonha em ser tão inteligente como os humanos. Vocês vão acompanhando aí no livro de vocês. É isso, pessoal. A estrutura da notícia é muito tranquila de se identificar. A notícia ela tem como objetivo informar, e na estrutura. O que é estrutura? É como essa notícia ela é escrita. Ela é escrita de que forma? Eu tenho primeiro um título, depois eu tenho uma linha fina, depois no primeiro parágrafo eu tenho o lead. Não quer dizer que o primeiro parágrafo todo é o lead. Geralmente o lead está ali nas primeiras linhas, tá? Nas primeiras linhas, ok? Todo o restante que vem a seguir dos outros parágrafos são chamados de corpo da notícia. E aí, por fim, acaba a notícia, tá certo? Pessoal, o que é uma notícia? O que vem a ser uma notícia? Notícia é tudo aquilo que é novo. Tudo que está acontecendo de atual no mundo pode, se tiver uma relevância, ela pode se tornar notícia, ok? Como nós podemos ler aqui, ó, lá na página 27 está falando o seguinte sobre a definição de notícia. Notícia, um relato objetivo e imparcial sobre um fato cotidiano, recente e verdadeiro, considerado relevante para o interesse público, seja ele mundial, nacional, regional, ou local. Tá, pessoal? Então, ele é um relato objetivo. O que é um relato objetivo? Na linguagem da notícia, todos os leitores ou todos os ouvintes, ao ouvir ou ao ler, ele poderá entender. Então isso é objetivo. É a linguagem objetiva, ela é prática, ela tem um fácil entendimento. Então essa aí é a ideia e o objetivo também de uma notícia, na linguagem da notícia. Outra coisa, o que é imparcial? Imparcial é quando o jornalista que escreveu essa notícia, ele não coloca ali a sua opinião. Ele coloca os fatos que aconteceram. O que é fato, galera? Fato é aquilo que é verdade. Então ele coloca as verdades ali nessa notícia, o que ele viu, o que ele presenciou, ou que talvez ele pegou a partir de depoimentos, ele coletou a partir de depoimentos e escreveu sua notícia. Mas ali, quando fala que a notícia ela também é imparcial, é quando esse jornalista não coloca ali sua opinião própria. Tá? Então imparcialidade é aquilo que não é próprio de quem escreve. O jornalista ele vai lá até o local da notícia, até o local do acontecimento, escreve sua notícia, ok? Mas ali não deverá haver, então, a opinião desse jornalista. Portanto, isso chama-se de imparcialidade. Então, notícia é aquilo que é novo sobre o que está acontecendo agora no mundo, no meu país, no meu estado ou na região que eu moro, tá? Tá. Mas o que nós precisamos entender é que nem tudo que é novo, nem tudo que está acontecendo no mundo agora é notícia ou é noticiado.
tá? Para se tornar notícia, aquilo que está acontecendo agora em algum lugar do planeta, ele precisa ter uma relevância. O que é uma relevância? Ele precisa ter uma importância para ser noticiada, para um público que deverá assistir ou ler, ok? Então, para se tornar notícia, nem tudo que está acontecendo é notícia. Para isso se tornar notícia, ele precisa ser, de fato, ter relevância, ter uma certa importância, ok? Então, isso sim é uma notícia, tá, pessoal? É isso que eu queria falar para vocês sobre o que é uma notícia, qual que é a sua importância e quais são aí os itens que compõem a estrutura da notícia, tá bom? Então, boa semana para vocês, bons estudos e boa aula, tá certo? Até mais!